Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta a sua biblioteca e ajuda o canal. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público. Vamos falar de Machado. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. Sou eu, quase literalmente, e mostre que você é uma pessoa reflexiva. Então pare para pensar agora e enquanto você está pensando, dê um like no vídeo e se inscreve no canal. Quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, que saudade, bons tempos aquele, 2 meses atrás. Eu tinha essa ideia de falar de Dom Casmurro e mostrar como Machado de Assis foi um visionário que criou um personagem, Red Pill das ideias, mais de um século antes do movimento ganhar a internet. Então, antes de fazer o vídeo, eu decidi reler o livro para ter ele fresco na memória. Foi então que eu percebi uma coisa: Dom Casmurro não é um livro. Não é um livro. Ele parece um livro, tem cheiro de livro, você folheia como se fosse um livro, mas calma. Primeiro, uma breve recapitulação. Ai, como eu sou engraçado. Dom Casmurro conta a história de Bentinho, um homem que está super amargurado com a vida, a ponto de chamarem ele de Dom Casmurro, porque supostamente ele está emburrado o tempo inteiro. Ele fala para o leitor sobre o tempo de sua juventude, quando ele se apaixonou pela vizinha, Capitu. Quando ele atinge uma certa idade, vai estudar para ser padre e então conhece um rapaz chamado Escobar. Mas nenhum dos garotos quer ser padre, então eles se tornam bons amigos. Anos mais tarde, Escobar se casa com uma amiga de Capitu e tem uma filha. Bentinho se casa com a própria Capitu e tem um filho. Escobar morre afogado. Trágico, trágico! Bentinho começa a suspeitar que Capitu o traía com Escobar, confronta ela, que vai embora com o filho dos dois. Bentinho fica para sempre triste, sem nunca reencontrar o seu amor de infância. Fim. Mas a essa altura é óbvio que você já sabe que Capitu não traiu Bentinho, né? Bom, parece que nem tanto. A verdade é que essa discussão que todo mundo acha o suprassumo do livro só começou quase 50 anos depois do lançamento da obra. O Machado já estava morto quando a Helen Cadwell traduziu o livro para o inglês e começou a se perguntar se aquela traição era tão óbvia quanto parecia. É exatamente o que você está ouvindo. Desde que foi lançado, demorou 50 anos para alguém se questionar pela primeira vez se Capitu realmente tinha traído Bentinho. Mas a pergunta que vai fritar o seu cérebro, assim como fritou o meu, é a seguinte: será que o Machado ficou até o fim da vida se perguntando se alguém algum dia iria entender o que ele tinha escrito? A verdade é que todos os indícios que temos no livro são de que Capitu de fato traiu Bentinho. Ela é descrita por personagens como tendo olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ela é mostrada desde menina tendo uma facilidade para disfarçar quando está fazendo algo que não deveria. Ela olha fixamente para o caixão do Escobar, um olhar de viúva apaixonadamente fixo. Ezequiel, o filho de Capitu, tinha todos os trejeitos de Escobar. Não é possível que ele fosse filho de Bentinho, né? Bom, também não é bem assim, porque agora todo mundo já sabe que tudo que a gente vê da Capitu é mostrado pelos olhos do Bentinho. Ele inclusive se dirige ao leitor mais de uma vez tentando alterar e direcionar a nossa percepção desde o início do livro. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Ele deliberadamente diz para o leitor não procurar saber o que quer dizer a palavra, mas ela não quer dizer só isso. O significado mais comum é teimoso, como quem enfia uma ideia na cabeça e não muda por nada, não importando os fatos. Como quem acredita que foi traído, mesmo não tendo nada para dar suporte a essa crença. O que é um pouco curioso, porque a primeira vez que ele pensa na Capitu como um interesse romântico é porque ele ouviu outra pessoa dizendo que ele parecia apaixonado por ela. Isso me faz perguntar se ele teria se apaixonado se ninguém tivesse dito nada. O fato é que Bentinho é um dos melhores exemplos de narrador não confiável da literatura mundial. E se você quer saber mais sobre o assunto, já tem um vídeo no canal falando disso, link no izinho aí em cima.
Mas essa discussão já está tão batida que talvez ela esteja começando a se enviesar para o outro lado, ocasionalmente com gente implicando no narrador frases que sequer são dele. Ele nem é quem primeiro descreve Capitu tendo olhos de cigana. Quem faz isso é o José Dias, aliás, um personagem inconvenientíssimo. Olha essa foto aqui, era de quando eu era bem pequeniníssimo. Que inclusive muda de opinião depois que Capitu e Bento se casam. Bentinho, na verdade, descreve Capitu como tendo olhos de ressaca. E se você nunca entendeu o que isso quer dizer, ele basicamente estava comparando os olhos da moça com a ressaca do mar. Mas não a ressaca da hora que está batendo contra a praia, e sim quando está puxando a água para dentro do oceano. É a versão do Machado de "eu poderia mergulhar nos seus olhos". Ela tinha um olhar profundo, como se você pudesse se afogar nele. Pera, o Escobar morreu afogado. Então isso é claramente uma insinuação que... não, claramente não, né? A verdade é que não dá pra saber. Machado estava muito à frente de seu tempo, antecipando conceitos psicológicos e literários que só seriam devidamente estudados décadas depois. E mesmo que ele estivesse vivo hoje, eu não estou bem certo de que ele iria querer esclarecer as suas ideias mais do que ele já fez na própria obra. Ainda assim, sempre que eu leio Dom Casmurro, eu visualizo Bentinho como um marido excessivamente ciumento e tóxico. E eu não entendo como demorou 50 anos para alguém perceber que foi sobre isso que o Machado estava escrevendo. Então eu me dei conta de que só poderia haver uma explicação para isso. Só uma maneira de fazer sentido. Apenas um jeito possível de entender por que cada pessoa que olha para Dom Casmurro vê uma coisa diferente. É porque Dom Casmurro não é um livro. Ele é um espelho. Machado de Assis conta uma história que nos permite ver exatamente o que queremos ver de modo inconsciente. Uma narrativa em que podemos assistir aos reflexos de nossas próprias emoções, sentimentos e visões de mundo. Eu sempre detestei ciúmes. E qualquer indício desse sentimento em qualquer tipo de relação, mesmo em amizades, sempre me despertou uma aversão. Então é exatamente o que a narrativa aflora em mim. Outras pessoas vão ver o Bentinho como um cara que foi vítima de uma mulher dissimulada e traiçoeira. Talvez porque essas pessoas se sintam vítimas. Aqui eu não vou entrar no mérito de se elas são vítimas ou não. Mas eu imagino que se você ler Dom Casmurro logo depois de descobrir uma traição, fica muito mais difícil de ficar do lado da Capitu. Enquanto também tem gente que vai ler o livro e ver que o Bentinho nitidamente está projetando na Capitu a atração que ele mesmo sente pelo Escobar. Isso significa que sou gay? Significa. E não é à toa que demorou décadas até a situação da mulher na sociedade se transformar a ponto de alguém ler Dom Casmurro e parar para pensar se não era o homem que estava mentindo. Então, quando você ler Dom Casmurro, não se preocupa em encontrar as evidências de uma coisa ou de outra, porque essa não é uma história de mistério para ser pensada com a cabeça, é um espelho da alma para ser sentido com o coração. Agora me diz nos comentários o que você sentiu quando você leu Dom Casmurro e o que está passando na sua cabeça agora que você viu esse vídeo, e vamos ser quase amigos.